Boa noite a todos vocês que estão aí conosco, online, na Sociedade Espírita Jorge. E hoje nós estamos aqui recebendo com muita satisfação o nosso companheiro André Fernandes, que vai fazer a palestra da noite de hoje, que é da necessidade da caridade, segundo Paulo. Nós estamos aqui e vamos, nesse momento, ler uma página do livro Fonte Viva, que se intitula Couraça da Caridade. Esse livro é uma psicografia de Francisco Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Couraça da Caridade. Sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade. Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Paulo foi infinitamente sábio quando aconselhou a couraça da caridade aos trabalhadores da luz. Em favor do êxito desejável, na missão de amor a que nos propomos, em companhia do Cristo, antes de tudo, é indispensável preservar o coração. E se não agasalharmos a fonte do sentimento nas vibrações do ardente amor, servidos por uma compreensão elevada nos círculos da experiência santificante em que nos debatemos, na arena terrestre, é muito difícil vencer na tarefa que o Senhor nos confia. A irritação permanente diante da ignorância adia as vantagens do ensino benéfico. A indignação excessiva perante a fraqueza extermina os germes frágeis da virtude. A ira frequente no campo da luta pode multiplicar-nos os inimigos sem qualquer proveito para a obra a que nos devotamos. A severidade demasiada à frente de pessoas ainda estranhas aos benefícios da disciplina faz-se acompanhar de efeitos contraproducentes por escassez de educação do meio em que se manifesta. Compreendendo assim que o cristão se acha num verdadeiro estado de luta, em que por vezes somos defrontados por sugestões da irritação intemperante, da indignação inoportuna, da ira injustificada ou da severidade destrutiva, o apóstolo dos gentios ressentou-nos a couraça da caridade, por sentinela defensiva dos órgãos centrais de expressão da vida. É indispensável armar o coração de infinito entendimento fraterno para atender ao ministério em que nos empenhamos. A convicção e o entusiasmo da fé bastam para começar honrosamente, mas para continuar o serviço e terminá-lo com êxito, ninguém poderá prescindir da caridade paciente, benigna e invencível. Então, nós vamos agora, juntos, elevar os nossos pensamentos ao mais alto e falar com Deus. Falar com esse nosso Pai de infinita bondade, dono desse universo, uma energia que chega até nós a todo momento e que nos enviou nosso Senhor Jesus Cristo para acordarmos das nossas leis divinas que estão dentro da nossa consciência. E assim, unidos nesse pensamento, conectados por essa luz bendita que nos envolve, nós, nesse momento, queremos agradecer. Gratidão a Deus, gratidão a Jesus, por estarmos aqui neste momento, sentindo a presença desses amigos queridos, mentores da nossa casa,
Sociedade Espírita Jorge, e dos nossos irmãos espirituais, guias que estão sempre conosco, os nossos anjos guardiães. Nós agradecemos pela oportunidade que temos nesse momento em que há tanta tristeza, tantas lágrimas, tantas saudades, onde nós vivenciamos a Terra, o nosso planeta, a humanidade terrena passando por desafios que nós não poderíamos imaginar. Mas agradecemos sim, porque já compreendemos e pedimos sempre, Senhor, para que possamos estarmos fortificados no seu amor, nos seus exemplos, que possamos sempre, Senhor, segurar nas suas mãos, nos envolvermos na sua luz e seguirmos sempre em frente, apesar de todas as dificuldades que enfrentamos, mas termos a certeza que nunca estamos sozinhos, que estamos sempre acompanhados por essa sua luz, pela luz que nos mostra o caminho, que nos mostra o caminho, a verdade e a vida. E nessa noite, mais uma vez, nós aqui reunidos, queremos te dizer, Senhor, muito obrigado. Obrigada a todos esses mentores da Casa de Jorge, que estão sempre conosco. Agradecidos profundamente ao nosso Pai, nosso Deus, energia suprema. Nós pedimos, então, licença a todos esses nossos irmãos, encarnados e desencarnados, presentes neste momento, para iniciarmos, então, a nossa palestra da noite de hoje com o nosso companheiro André Fernandes. Graças a Deus. Muito boa noite. É um prazer estar aqui com vocês novamente para apresentarmos um estudo que está no Evangelho, capítulo 15, item 5, Necessidade da Caridade, segundo São Paulo. Eu dividi esse estudo em 3 partes para que nós possamos nos familiarizar com a proposta de Paulo tratando da caridade. Caridade hoje tão em voga na nossa sociedade, tão necessária. Nós passamos por momentos tão difíceis, diversos irmãos em diversos países, em todos os países do globo, né, com muita necessidade, e cabe a nós, né, aqueles que têm um pouco mais, não só das questões materiais, dividir esse pouco com os nossos irmãos mais necessitados. Então, vamos começar o estudo da noite utilizando a primeira parte da proposta de Paulo, desse capítulo do Evangelho. E ele diz assim para a gente: ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa e em símbolo que retina. Ainda quando tivesse o dom da profecia e penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houver distribuídos os meus bens para alimentar os pobres, e houver entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. Impressionante quando Paulo coloca a caridade, né, como essa coisa tão importante para os nossos atos no nosso dia a dia. Ele nos remete, talvez, às maiores doses da suposta angelitude possível aos homens encarnados aqui na Terra. E quantos de nós não adoraríamos, né, atingir esse grau de elevação? Imaginemos falar a língua dos anjos, escutar os anjos, profetizar, né,
atingir a compreensão de todas as coisas, ter fé para transportar montanhas, distribuir riquezas, as próprias riquezas, não a riqueza dos outros, mas as nossas próprias riquezas. E quantos de nós usaríamos todas essas potencialidades com a caridade agregada nela? O que será que Paulo quis dizer com isso, né? Quando ele convoca a gente a refletir sobre o tema? Será que não, a caridade não está somente em praticar esses atos aqui ditos por ele? Será que a caridade não basta a distribuição dos bens, a gente falar a língua dos anjos? Acho que Paulo vai um pouco mais além nessa sua proposta, quando ele coloca que tudo isso, todas essas ações são belas, são dignas, são impressionantes para o dia de hoje. Muitas das vezes ouvimos diversos colegas a falar, né, que naquele tempo era mais fácil, hoje é impossível alguém fazer isso. Mas a caridade está muito mais além do que simplesmente o ato de doar aquilo que se queira ou o ato de ter fé naquilo que se queira, né? Quantos trabalhadores da seara do bem ainda necessitam infantilmente de holofotes para realizarem seus atos de caridade, né? Vamos lembrar aqui daquela passagem, daquele ensinamento de Jesus, que ele disse que a sua mão esquerda não saiba o que sua mão direita está fazendo, está ajudando, está dando. Talvez seja esse um dos princípios propostos por Paulo da forma de se fazer a caridade. E tem mais, ele quando coloca isso para a gente, ele coloca de uma forma imperativa, ele não tem dúvidas naquilo que ele diz, né? Todas as oportunidades de nós realizarmos o trabalho no bem tem que ser feita de maneira caridosa. Nós temos que observar a forma de realizar esse trabalho. Não é com ostentação, não é com divulgação, né? Hoje nós estamos na época das selfies, na época dos filmetes. A internet possibilita uma série de possibilidades de ação, de transmissão da ação, né? E, no entanto, muitas das vezes a gente está fazendo isso não para atender o próximo, mas para se autopromover. Para que as pessoas que estão no nosso círculo de amizade fiquem pensando: nossa, como ele é caridoso, como ele ajuda os outros. Mas, na realidade, provavelmente, aquilo que nós estamos ofertando é simplesmente aquilo que nos sobra. Nós ofertamos ao próximo, em sua maioria, né, aquilo que é, diríamos, o resto das nossas oportunidades de ajuda. Muitas das vezes, nós retemos além daquilo que precisamos, com diversos medos, que são todos eles naturais. Não há nenhum crime em absoluto em relação a isso, né? Mas deixamos por diversas vezes de ir um pouco mais fundo, de conseguir ajudar um pouco mais, e não só nas questões materiais, também nas questões do amparo, né? O velho e famoso ombro amigo, aquela orelha para escutar, né, todas as lamúrias e lamentações e dificuldades. Afinal de contas, né, nós temos essa oportunidade, nos é dada todos os dias, seja no transeúnte na rua, seja com aquela pessoa que está próximo de nós, e muitas das vezes nós fazemos um juízo de valor das dificuldades dos outros, né? E normalmente as colocamos como coisas banais e coisas que
depende só da boa vontade daquele necessitado reverter o quadro, sem ao menos escutá-lo para saber qual é a profundidade da dor dele, né? Aonde é que ele está se sentindo preso a qualquer tipo de reação, né? Às vezes nós não percebemos isso e simplesmente julgamos e damos como certo o nosso julgamento e deixamos escapar a oportunidade da ajuda, aquele que está nos ombreando na caminhada. Não aquele que está lá distante, que a nossa condição de ajuda é um pouco menor, mas aquele que está ao nosso lado, né? Caminha conosco e veio nesta encarnação dividir conosco essas responsabilidades e esse caminhar, um ajudando o outro, um atrapalhando o outro às vezes, mas são as pedras do caminho que são colocadas não para que retiremos e joguemos fora, e sim para lapidar e a utilizarmos. Nós somos pedras no caminho de muita gente, não vamos ter a menor dúvida disso. Mas Paulo nos convida a esse raciocínio, a esse pensamento, a essa análise de como, quando, por que fazer a caridade e de que forma, sem afrontarmos aquele que recebe o nosso quinhão, né, de ajuda, de auxílio. Muitas das vezes, né, o fazemos em um tom também e afrontamos, que agredimos aquele que veio até nós. Não se sabe com base de quantas barreiras foram necessárias se passar para que aquele irmão de caminho viesse até nós e nos pedisse ajuda. Eu me recordo uma vez, trabalhando em nossa casa num dia de sábado, sábado pela manhã, né? Quando Dona Wanda nos pede para atender um senhor que estava na porta. Esse senhor, com uma aparência boa, uma roupa relativamente nova, não nos parecia um morador, né, do relento, né, que fica a rua, né? Ele foi recebido e nessa primeira conversa que tive com ele, eu pude perceber o quanto ele já estava um pouco desajustado nas suas compreensões, né? Falando umas coisas assim um pouco absurdas, como ter vindo caminhando sem parar, sem cessar, da Polícia Rodoviária da Presidente Dutra, da rodovia lá em Resende até o Rio de Janeiro, até a SEGE, né? Que era um grande empresário de transporte que estava com uma frota de caminhões apreendidas pela polícia. No entanto, ele só precisava de um dinheiro para fazer algum tipo de intervenção e liberar os seus caminhões. Evidentemente, eu pude perceber que essa história era um pouco da confusão mental do nosso irmão. Também percebi que ele olhava por demais para as crianças que estavam do apoio escolar, ali se alimentando no café da manhã. E eu perguntei para ele: o senhor está com fome? Não me recordo agora o nome dele. E ele disse: não, jamais, eu me alimentei muito bem. Eu tenho muitos recursos, eu só não tenho recursos para resolver o meu problema junto à Polícia Rodoviária Federal. Eu falei: pois é, mas eu estou com fome. O senhor me acompanha num café? E fui lá, peguei um copo de café para mim, um para ele, um pão para mim, um pão para ele. Nossa, devorou o alimento. Então, é como abordar, não que eu seja um primor, não estou aqui querendo dizer que eu sou um primor de abordagem nesse tema, mas é receber e acolher aquele que nos procura, né? E ficamos ali, a tomar o café, a comer o pão e a trocar ideias, até que ele se sentisse um pouco melhor e, por fim, fez a derradeira pergunta se eu ia ou não ia, afinal de contas, conseguir a verba para ele liberar os caminhões. Quando eu disse que eu não ia conseguir, ele me disse alguns impropérios, levantou-se e foi embora, mas zero de chateação, né? Porque pude perceber que, independente de qualquer outro problema, existia ali um problema de fome também, né?
e fui intuído a ter uma postura de convidá-lo a participar da refeição junto comigo, independente de eu estar ou não com fome, né? Coisa que muitas das vezes eu estou. Então, nesse momento, a gente percebe como é importante, ao receber o nosso irmão necessitado, que o recebamos com essa dignidade, com essa compreensão, com esse entendimento de que não somos maiores, melhores do que absolutamente ninguém. Muito pelo contrário, muitos de nós têm gigantescos débitos, né? A começar por nós mesmos, pelas nossas atitudes passadas, presentes e, quiçá, futuras, né? Então, nós estamos aqui no nosso bom combate, dia a dia, né? Na busca de nos melhorarmos. E, para isso, é importante conviver em sociedade, conviver com o próximo. E aí volta aquela máxima, né? Que aquele jovem nazareno ensinou, deixou para lá, né? Deixou para lá. Eu digo no sentido de deixar para o resto da humanidade, né? Que é o ensinamento do amar ao próximo como a ti mesmo, né? Então, nós temos que nos amar, também, amar ao próximo como a ti mesmo. Nos amar para poder amar os outros. Porque aquele que não se ama também tem dificuldade com esse relacionamento. Então, seguindo, vamos à parte segunda da mensagem de Paulo, né? Quando ele define a caridade. Porque, apesar de tudo isso que ele já nos disse na parte primeira, ele resolve, na sua epístola aos Coríntios, trazer para a gente uma definição clara, rasa e transparente do que seria a caridade no entendimento de Paulo. Então, ele diz assim: a caridade é paciente, a caridade é branda e benfazeja, a caridade não é invejosa, né? Não é temerária, nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Olha quanta coisa importante que Paulo coloca em nossa mesa para discussão. A caridade é paciente. E isso também me remete a outra lição aprendida aí na sede, na nossa casa, né? Quando nossa companheira Jurcéia Sampaio, né, costumava nos dizer, quando em reunião, e naquelas reuniões administrativas, principalmente naquelas reuniões em que discutíamos a mudança do Estatuto da SEGE, né, a adequação dele às novas leis, e toda a indignação brotava dos membros participantes, evidentemente, e em vários momentos, né, nós nos pegávamos dizendo assim: perdi a paciência. E José dizia para a gente: você não perdeu a paciência. Porque quem tem paciência não perde paciência. Então, a caridade é paciente. É paciente para quê? Para poder ouvir, para poder acolher, para poder trazer para dentro de si, para dentro de cada um de nós, as dores daqueles que nos procuram, encarnados e desencarnados. Porque isso serve também para os trabalhos espirituais que são realizados nas câmaras espíritas. Nas câmaras de desobsessão, recebemos os irmãos espirituais sofredores. E não pensem vocês que eles chegam, né, em sua grande maioria, nos dando boa noite, desejando os melhores votos de paz e harmonia. Eles vêm revoltados com suas dores, com seus sofrimentos, seus machucados abertos, e nos trazem, nos contam histórias que são dignas de pena, mas principalmente dignas de sentimento de caridade. E por que temos tanta paciência com os irmãos desencarnados no nosso trabalho mediúnico e tão pouca com os nossos irmãos encarnados na lide do dia a dia, né? Isso é outra coisa para que a gente possa refletir, né? É outro convite feito indiretamente por Paulo para a nossa reflexão diária, né?
No dia de trabalho mediúnico, o trabalhador espírita está sempre pronto para ouvir os irmãos desencarnados e acolhê-los, né? E falar de Jesus, e falar de amor. Coitado do cobrador que se engana na hora de dar o troco da passagem. Nesse mesmo dia, para esse mesmo irmão, vai ouvir das piores de sabores. Depois ele diz lá, não, só falei aquilo porque eu já estava envolvido pelo irmão que ia se manifestar através da minha mediunidade. Quanta besteira, né? Nós vamos nos destemperar pelo motivo não da aproximação de quem quer que seja, mas principalmente pela nossa própria falta de educação. Quando Paulo diz que a caridade é branda, é porque ela é mansa. É branda e mansa como quem? Quem é que se entregou, né, para os seus algozes? Podia ali ter feito qualquer tipo de movimento, qualquer tipo de processo para sair daquela situação de prisão. No entanto, se entregou, cumprindo aquilo que ele sabia que ia ter que passar. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada. Tudo a seu tempo, tudo com calma. Vamos ouvir, vamos pensar. Não temos que resolver as coisas, muitas das vezes, da maneira que aquele que nos procura pede. Até porque ele está no... Vamos partir do princípio que aquele que nos procura em busca da caridade ou daqueles que nós nos defrontamos durante o dia a dia e que nós resolvemos ajudá-lo de alguma forma, muitas das vezes a condição de desespero dele é de que há soluções mágicas. Nós não temos como atender essa solução mágica. Então, nós temos que pensar nisso com muita calma. A caridade, como Paulo coloca nesses pontos, ela está em nossos atos diários e tem a sua importância. Em cada ação que nós temos, em cada ação que nós praticamos, nós temos sempre que pensar em praticá-la de uma forma caridosa. Podemos e devemos, mesmo não sendo das tarefas mais fáceis, nos esforçarmos para desenvolvermos a capacidade de aplicar todas essas características da caridade, dita por Paulo, em nossos atos do dia a dia. Podemos e devemos. Né? Não é fácil, mas também ninguém disse que seria fácil, né? Reencarnar e exercitar isso. Né? Por que reencarnamos? Vamos voltar lá para o início, lá para o Livro dos Espíritos, lá quando Kardec consulta os espíritos superiores a respeito da necessidade da reencarnação, né? Da encarnação e da reencarnação. Por que o homem, o espírito humano, né? A alma reencarna? Não é para aprender? Não é para passar novamente por provas que fracassou em experiências passadas? Então, não vai ser fácil, porque se fracassamos é porque não foi fácil. O que seria fácil daqui adiante? Né? Então, não há prova fácil. Não é uma prova de... aquelas provas que nós fazíamos na pré-escola, né? De recortar figurinha e colar. Não é simplório assim. A reencarnação exige um pouco mais de todos nós. Né? Agora, vamos imaginar se todos os seres humanos encarnados, pelo menos os encarnados, aplicassem essas máximas propostas por Paulo. Nós exercitássemos a paciência, fôssemos brandos, não tivéssemos inveja, não tivéssemos orgulho, suportássemos tudo que todos fazem, né? E conseguir transportar para fora, de dentro para fora, esse sentimento de paz e tranquilidade. Nossa, quanta mudança nós teríamos, né? Nas nossas relações diárias, nos nossos comportamentos, e isso, comportamentos mínimos, né, de civilidade. Entrar no elevador pela manhã e dar bom dia àquele que, por muitas das vezes, está ali. Ah, mas é um vizinho extremamente arrogante, insuportável, né? Ouve som alto, né, atrapalha. E como se quebra essa barreira? Entrando na mesma vibração?
ou quebrando essa vibração de animosidade e de afastamento, né? Se tudo é energia, o nosso pensamento é energia, e a gente já entra nessa sintonia de energia. Eu não quero, eu não vou, eu não posso, eu não suporto, não vai melhorar. Então, nós temos que pensar como Paulo nos ensina quando ele fala da caridade, né? Tudo suporta. Mas tudo o que? Tudo. Se não fosse tudo, ele colocaria lá, tudo suporta, menos, etc, etc, etc. Mas não. Ele nos diz, tudo suporta. Mas para que tudo seja suportado, é importantíssimo que nós deixemos de lado duas coisas que são duas cargas pesadas que trazemos, né? Necessariamente trazemos isso de outras vidas passadas. É o orgulho e a inveja. Como eu posso suportar tudo se eu sou um ser extremamente orgulhoso ou extremamente invejoso? Não, fulano conseguiu um bem material, fulano tem uma família maravilhosa, vive em paz, isso me incomoda, né? Ou aquela coisa, eu sou doutor, ou sou médium da casa espírita, ou eu sou dirigente, ou eu sou jogador de futebol. Olha o orgulho aí falando, né? Trazendo para fora, né? Colocando como se fosse a meu cartão de visitas, né? Se eu penso dessa forma, evidentemente que eu não suporto, não tudo, eu não suporto absolutamente nada. Isso dentro de todas as nossas dificuldades diárias. São e existem, e não estou aqui dizendo que muitos de nós já superaram isso. Muito pelo contrário, nós estamos no meio desse furacão, dentro, inserido, literalmente no olho do furacão. Então, nós temos que suportar, que transformar ou ultrapassar essa barreira, né? Através do quê? Através do exercício diário, do exercício da compreensão, do exercício da paciência, do exercício da calma, né? Quando a gente estiver andando com o nosso carrinho no trânsito, não ficar tão irritado como normalmente ficamos. E aqui quem está vos falando é um que fica extremamente irritado, com muita dificuldade no trânsito. Ora, se o companheiro da frente está falando de celular, se o outro está comprando bala no sinal, se o outro está travando o trânsito porque resolveu, enfim, olhar para o outro lado, né? Tudo com muita calma. A gente não sabe o que a providência divina programou, né? Às vezes é um atraso desse, um sinal perdido nos livra mais à frente de um imprevisto que não estaríamos preparados para suportar. Então, Kardec, nesse mesmo capítulo do Evangelho, ele forja uma máxima que nós espíritas tentamos, de alguma forma, colocar em prática em todos os nossos atos, e principalmente no auxílio aos mais necessitados. Vejamos o que Kardec propõe para a gente, né? Ele diz assim: caridade e humildade, tal a senda única da salvação. Não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nesta máxima, 2 pontos. Fora da caridade não há salvação. E aí nós observamos a importância dessa proposição de Kardec, né? Soma-se aquilo tudo que Paulo nos traz nessa epístola aos Coríntios, quando ele diz que fora da caridade não há salvação. Ele poderia dizer, entre outras coisas, fora da doutrina espírita não há salvação. Fora do qualquer coisa que seja, não há salvação. Não.
ele traz e registra fora da caridade nossa. Então, isso tem que estar intrínseco em todos os nossos atos. Isso tem que estar maturado dentro de cada um de nós, para que nós possamos, sim, colocar a caridade na frente das nossas ações. Sempre que a gente tiver que realizar uma tarefa, que não sejam aquelas tarefas rotineiras, automáticas, né? Automatizadas, que muitas das vezes a gente não pensa como está fazendo e está fazendo, mas colocar a caridade na frente. Observar sempre de que forma, dentro dessa postura feita por Paulo e aqui traduzida por Kardec, no nosso dia a dia, como é que nós podemos trazer a caridade à frente das nossas ações. E Paulo continua aqui. Agora, estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade permanecem. Mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Essa é a parte terceira do nosso estudo. Quando Paulo, né, junta essa questão da fé, a esperança, todos aqueles que têm fé, teoricamente, têm esperança num futuro melhor, em dias melhores, né, e a própria caridade. Ele classifica e coloca a caridade como sendo a mais excelente. Kardec vai falar sobre isso também. Ele traz algumas considerações que eu acho de extrema importância para que nós possamos entender com profundidade qual é a expectativa, né? Qual era a expectativa de Paulo quando lança essa pérola aos coríntios, né? Num alerta, numa orientação. Não foram palavras perdidas, né? Foram palavras colocadas de forma a orientar um pequeno grupo que se formava ou que se tinha formado. Kardec traz para a gente essa reflexão. De tal modo compreendeu São Paulo essa grande verdade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima da fé. É que a caridade está ao alcance de toda a gente, do ignorante como do sábio, do rico como do pobre, e independente de qualquer crença particular. Faz mais, define a verdadeira caridade. Mostra não só na beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Veja bem, Kardec aqui, ele traz a proposta de Paulo e coloca a prática do nosso dia a dia. Quando ele diz que a caridade está ao alcance de toda a gente. Não precisa ser rico para fazer caridade. Não precisa ser estudado nas maiores ou melhores faculdades existentes no planeta para se fazer caridade. Não é necessário nenhum tipo de crença especial, algum tipo de movimento religioso para se fazer a caridade. Caridade ela pode ser feita por qualquer um a qualquer tempo. E são coisas que às vezes escapam, a oportunidade escapa por entre os dedos e nem percebemos. Quando nós vamos refletir lá na frente sobre aquele evento, nós vemos, puxa, lá se vai, lá se foi. Né? Mais uma vez, a oportunidade de colocarmos em prática a caridade que tanto pregamos. Não vamos aqui, de forma alguma, diminuir qualquer tipo de auxílio que se possa, se queira fazer ao próximo muito mais necessitado do que nós. Lembrando sempre que nós também somos necessitados, né? Necessitados de tudo. Afinal de contas, estamos aqui encarnados ainda num mundo de expiação e provas. E isso não é por um motivo vão.
né? Estamos aqui por necessidade. Então, somos também dignos de receber caridade de alguém e as recebemos, né? Daqueles que, com muita paciência, nos escutam, daqueles que estão ao nosso lado para nos amparar nos momentos mais difíceis, né? Já falei aqui, em palestras anteriores, em nossa casa, né? Numa das reuniões que participamos na Câmara do nosso mentor da SEG, nosso irmão Arruda, e num desses momentos de muita aflição, né? E ele pergunta para mim: onde poste a tua fé, né? Isso é caridade. Ele poderia dizer para mim: afinal de contas, o que você está fazendo aqui? Né? Porque quando o problema é com os outros, nós temos sempre a solução pronta, mágica, brota de nossa mente, né? De nosso raciocínio, aquela solução que às vezes parece tão fácil, mas, no entanto, pode ser aquela mesma solução tão dolorosa que o nosso irmão que passa por um problema, né, evita tomá-la. E não a toma, não por ela ser fácil ou por ele ser covarde, porque o resultado da aplicação dessa solução pode criar uma cena de conflito enorme. E nós não sabemos. Nós simplesmente não sabemos. Né? Nosso irmão Arruda pergunta para mim: onde você colocou a sua fé, meu filho? Tenha fé, tenha paciência. Todos estão amparados. Isso é caridade, o atendimento, o acolhimento, a escuta, a possibilidade da gente devolver àquele que nos procura palavras que possam ser confortáveis para ele. Né? Não é só se livrar de um possível problema. Né? Muitas das vezes, quando procuramos algum profissional de alguma área e que, infelizmente, não conseguimos nos expressar de uma forma correta e o profissional também não se encontra naquele melhor dia, ele simplesmente quer se livrar do problema. Então, ele diz: olha, é isso aqui, tchau, e benção. Não nos olha, e aí a gente reclama. Né? Fomos atendidos o quê? Sem caridade. Né? Precisamos também. Né? O médium espírita não está livre, o trabalhador espírita não está livre, o frequentador da casa espírita não está livre. Ninguém está livre de sofrer qualquer tipo de problema, de dificuldade. Né? Então, quando nós procuramos ajuda, o que nós queremos? Ser recebido com esse espírito de caridade, com essa brandura. Né? E isso pode ser feito, como Kardec coloca aqui, por todos, sem distinção, sem colocar ninguém acima de ninguém. Não existe nenhuma máxima de fulano, beltrano, acima de tudo, de todos, do que quer que seja. Estamos todos nivelados, somos todos moradores e frequentadores de um planeta de expiação e prova. Somos todos devedores. O médium não é um ser à parte da criação. O médium, provavelmente, como nos ensinaram os mais antigos, é o mais devedor de todos. Então, está aqui para atuar e oferecer a sua mediunidade, né, para trabalho em prol do outro, trabalho em prol do próximo, trabalho em prol do sofredor, daquele mais necessitado. Ah, mas não é o médium que, na sua maioria das vezes, é o maior beneficiário? De certa forma, sim. Na hora do passe, as energias transitam por ele, dos nossos irmãos espirituais. A cada atendimento fraterno, atendimento mediúnico, nas câmaras de trabalho mediúnico, as histórias ali contadas, os dramas ali apresentados, são uma base indescritível de ensinamentos. Tolo é o médium que não aprende com isso. O trabalhador que não aprende com isso.
Os exemplos estão colocados todos os dias. Depois é sair dali e não falar, bom, já fiz o meu quinhão de caridade. Faço caridade? Faço. Eu sou um cara caridoso. Eu faço caridade no centro espírita que eu frequento. E lá fora, não. Lá fora, não. Lá fora eu sou um bicho. Né? Lá fora é dente por dente e um olho por dois olhos. Nossa, irmão não aprendeu nada. Com uma postura dessa, né? Jogou fora todos os ensinamentos que aconteceram dentro daquelas paredes da casa espírita. Vai ter que trabalhar muito, todos nós. Né? Então, são oportunidades que nós não podemos, não devemos desperdiçar. Pensemos sempre que a bondade de Deus coloca em nosso caminho aqueles que temos condições de suportar, que temos condições de ajudar ou ser ajudados. Porque até para ser ajudado, nós precisamos nos livrar do orgulho, da inveja e da vaidade. Senão, até para ser ajudado, nós vamos atrapalhar aquele que quer nos ajudar. E fazendo uma pequena pesquisa também em relação ao tema, já que Kardec cunhou essa máxima nesse capítulo do Evangelho, eu fui atrás na Revista Espírita para ver o que mais ele poderia trazer de palavras de Kardec para esse nosso estudo de hoje. Encontrei na Revista Espírita de 1868, não me recordo agora o mês, mas aí nós temos o companheiro Vicente Oliveira que coloca já no chat aí para a gente dizer qual é o mês, mas foi seu discurso da abertura da sessão anual comemorativa aos mortos, feita em 1º de novembro. Então, provavelmente está na revista de dezembro de 1868. Até porque está bem no finalzinho de todo o compêndio da junção da revista anual, né? E Kardec, em um determinado trecho falando sobre caridade, evidentemente que o texto é muito grande, e eu fiz um recorte de um pequeno parágrafo para ler aqui para que nós possamos agregar conhecimento à nossa reflexão. Kardec nos ensina e nos diz o seguinte: amar ao próximo é, pois, abjurar todo sentimento de ódio, de animosidade, de rancor, de inveja, de ciúme, de vingança, numa palavra, todo desejo e todo pensamento de prejudicar. É perdoar aos inimigos e retribuir o mal com o bem. É ser indulgente para com as imperfeições de seus semelhantes e não procurar o argueiro no olho do vizinho quando não se vê a trave no seu. É esconder ou desculpar as faltas alheias em vez de se comprazer em as pôr em relevo, por espírito de maledicência. É ainda não se fazer valer à custa dos outros, não procurar esmagar ninguém sob o peso de sua superioridade, não desprezar ninguém pelo orgulho. Eis a verdadeira caridade benevolente, a caridade prática, sem a qual a caridade é palavra vã. É a caridade do verdadeiro espírita, como do verdadeiro cristão. Aquela sem a qual aquele que diz, fora da caridade não há salvação, pronuncia sua própria condenação, tanto neste quanto no outro mundo. Então, meus amigos espíritas, vamos refletir sobre essas palavras de Kardec, sobre os ensinamentos de Paulo aos Coríntios, que chegou até nós através do Evangelho escrito. Vamos pensar de que forma podemos colocar a caridade em nossos atos, no dia a dia, de que forma podemos receber, acolher, tratar e devolver respostas possíveis aos nossos irmãos
sofredores, aos nossos irmãos mais necessitados, àqueles com muitas dificuldades, que nós possamos não julgar, não nos interessa de forma alguma como o nosso irmão, como nós ou o nosso irmão chegamos a um momento de sofrimento extremo. Por quê? Ah, mas está passando por isso, você sabe por quê? Não nos interessa. Isso nós não devemos dar importância nenhuma. Muito pelo contrário. Isso é ver o argueiro no olho do nosso companheiro de caminhada e não ver a trave na frente do nosso. Em uma oportunidade, para que nós possamos encerrar o nosso estudo, conversa com um amigo que me substituiu numa atividade profissional, eu dizia para ele que nós precisávamos, de alguma forma, transformar a potencialidade do ser humano para ajudar aquele que, muitas das vezes, nem nos pede, por vergonha, por ter sido rechaçado de alguma forma. E muitas das vezes a gente não enxerga. São aqueles conhecidos também como os invisíveis da sociedade, né? E eu disse para esse companheiro de trabalho que nós tínhamos que criar, pensar em ver como a empresa, uma empresa pública, poderia devolver ao cidadão mais necessitado alguma coisa a mais. E ele me veio com a seguinte pergunta: mas e se a gente ajudar aquele que bebe no bar, que joga, que perde seu dinheiro no jogo, que gasta seu dinheiro, né, nas casas de tolerância, com os amigos? Esse problema não é nosso. Esse problema não está conosco. Deixemos esse problema onde ele está. Se nós não temos condição de resolver, fique com ele, quem os tem. Agora, isso não nos impede, ou não deveria nos intimidar, para que nós possamos fazer a caridade e ajudar. Muitas das vezes, atrás de um pai, de uma mãe, que se envolve com drogas, com álcool, com os demais vícios, e que não consegue suportar tudo isso e vai ao fundo do poço, existe uma família que sofre, né? Um marido, uma esposa, filhos, uma mãe, um pai, um avô, uma avó, um neto, um primo, um sobrinho, um cachorro, não importa, um gato, o que seja, está por trás sofrendo, sendo vítima de uma violência extrema, talvez uma das maiores violências que a gente possa imaginar. Nossa casa, nos atendimentos que fazemos aos nossos irmãos encarnados, necessitados, muitas das vezes nos deparamos com esses dramas familiares. Nós podemos ajudar, não interessa por que está passando por isso, né? Nós não podemos limitar a nossa ajuda a querer impor algumas condições que muitas das vezes nem nós conseguimos executar, né? Outra vez, um almoço, reunião de almoço fraterno servido em nossa casa, aos trabalhadores, aos convidados. Deparei também com um jovem sentado a algumas casas na rua e eu resolvi oferecer, conversei com as meninas que estavam servindo o almoço, né, e perguntei o que elas achavam. E elas gentilmente fizeram uma quentinha e falaram: leva lá para ele. Leva lá, leva, anda, sai daqui, leva lá para ele. E eu fui levar. E eu estava com mais vergonha de entregar do que ele de receber. E eu pensando no caminho, o que eu faço? Boto no chão e saio correndo, né? Chego, bato no ombro dele, digo: olha para lá, boto no chão e saio correndo. Todas as opções, no final, era sair correndo. E ele, cheguei lá, um sol de rachar, um calor do verão de Vila Isabel, e ele coberto com o seu cobertor. Falei: nossa,
Ele deve estar doente. E quando eu me abaixei para deixar a quentinha, ele levantou o cobertor, não falou nada. Pediu só o garfo, esticou a mão, entreguei o garfo, faca de plástico. Ele pegou, olhou para mim, deu um sorriso, e a única coisa que disse: é a minha primeira refeição em 2 dias. Então vejam como a gente pode, como está ao alcance de nossas mãos. Eu não precisei de recursos financeiros, eu não precisei de nada. Foi só conversar com a nossa equipe, e a nossa equipe prontamente falou: claro que sim, nós temos aqui alimentação para muito mais gente do que nós temos em nossa casa hoje. Então, agradecer, se já não fiz naquele dia, mas as meninas que me permitiram ter esse pequeno gesto. E é isso. Essas são as práticas da caridade. É como nós vemos as oportunidades que se apresentam e como nós reagimos a estas oportunidades e de que forma nós executamos a caridade. Nunca com ostentação, como nos ensinou Paulo, como traz aqui Kardec na Revista Espírita de 1868, em sua reflexão. Nunca com orgulho, nunca com vaidade, nunca com querendo ostentar o que quer que seja. São pequenos exemplos que trouxe aqui, não para, de forma alguma, me enaltecer, porque nada disso foi feito sozinho, todas essas ações são feitas com diversos companheiros, né, seja na esfera do trabalho, seja na esfera do trabalho na casa espírita, seja na rua, isso tudo é feito sempre com amparo, com apoio, com incentivo, né, de todos aqueles que estão ao nosso lado. E muitas das vezes também fui chamado para ajudar. Então, vamos ali que nós precisamos ajudar uma pessoa. Né? E são vários casos, porque quando você se dedica a estar presente, as oportunidades aparecem. E cabe a você decidir se vai fazer ou se vai continuar, né, se omitindo. Meus amigos, eu agradeço a paciência de todos. Esse é o estudo que eu preparei para a noite de hoje. Espero que possamos fazer as reflexões. Aqueles que tiverem interesse no tema, está no capítulo 15º do Evangelho segundo o Espiritismo, especial o item 6. Eu trouxe aqui, para que nós definitivamente encerremos o nosso tema, um pequeno texto de um irmão também, Richard Simonet, que já desencarnou e trouxe para a gente aqui uma passagem, uma página belíssima. Se vocês me permitirem, eu vou encerrar com essa página. A vida é feita de encontros e desencontros. Os encontros exprimem as experiências programadas pela providência divina para os parceiros da jornada humana, obedecendo finalidades diversas: superação de desentendimento, reparação de ofensas, harmonização de adversários, reconciliação de desafetos, consolidação de afeições, construção da fraternidade. Filhos, cônjuge, pais, irmãos, tanto quanto amigos, colegas de profissão e parceiros de atividades variadas, seguem assim nos caminhos de nossa existência, ensejando preciosas oportunidades de fazermos o melhor. Os desencontros acontecem quando, inspirados em milenares sentimentos inferiores, como a agressividade, a prepotência, a ambição, o egoísmo, a vaidade, o orgulho, conturbamos o relacionamento com as pessoas que nos cercam. Não obstante, a bondade divina oferece a oportunidade de retificar os caminhos, transformando desencontros em reencontros capazes de enriquecer nossas experiências, sempre que nos dispomos a ouvir os apelos da consciência, a voz do Criador dentro de nós.
Isso está no livro Encontros e Desencontros, de Richard Simonetta. Muita paz. Nós queremos agradecer ao nosso companheiro André, que trouxe para nós reflexões importantes nesse momento em que nós todos estamos vivendo uma situação única, ímpar, na humanidade terrena. Agradecemos a todos pela essa oportunidade de juntos, com esses nossos amigos espirituais, com os mentores da Casa de Jorge, envolvidos na energia divina, que todos nós possamos continuar segurando nas mãos do Mestre Jesus, com certeza que tudo passa e que nós estamos, neste momento de profunda reflexão, segurarmos na mão de Jesus e sentirmos a presença e termos a certeza que nós não estamos sozinhos. A luz do Mestre sempre nos acompanha. E os nossos guias espirituais, mentores da Casa de Jorge, possam estar sempre presentes em nosso caminho. Agradecemos a todos e pedimos licença a Deus, a Jesus, a encarnados e desencarnados, e aos mentores da Casa de Jorge, para nós, então, darmos por encerrada a nossa programação de palestras da noite de hoje. Graças a Deus.